Toda visão nasce no silêncio e na fé. Eles ouviram, creram e decidiram caminhar, mesmo sem ver um caminho completo. Foram os pioneiros de um mover que ainda hoje não parou. Shalom! Hoje nós estamos aqui para um momento especial com os nossos líderes, presidentes do Ministério Apostólico Internacional do Salvador, apóstolo Cidinho Braga e apóstola Nancy Braga. E para esse momento, para esse bate-papo, nós queremos conhecer um pouco mais da história do nosso ministério. Então, apóstolos, como nasceu o sonho do Mais Plenitude? O Mais Plenitude nasceu de uma visão missionária. Nós passávamos por essa região aqui e então Deus colocou em meu coração um desejo de ganhar almas aqui nesse lugar. E esse desejo foi confirmado pelo interesse da igreja. Ela comprovou e alugou aqui um espaço onde nós iniciamos uma frente missionária. Foram alguns anos, a gente passando e ele dizendo assim, ali tem uma igreja, ali tem uma igreja. Ele já tinha visão, né, de que aqui Deus levantaria uma igreja, e como ele falou mais tarde, a igreja que nós estávamos, o pastor acreditou na visão e nos ajudou. Amém, glória a Deus. Apóstolos, onde e quando aconteceu o primeiro culto e vocês lembram quem foram as pessoas que estavam presentes? O culto da inauguração do trabalho missionário, né, chamada Congregação, aconteceu no dia 10 de agosto de 1986, aqui mesmo, nesse espaço, lá no térreo, com 5 famílias aproximadamente, e a presença do pastor Antônio Carlos, da Igreja Batista de Jerusalém, pastor Epímaco Marcos, da Igreja Monte Tabor, que foi a nossa igreja mãe. Agora, a emancipação aconteceu 3 anos depois. Um tempo de consolidar um sonho de Deus, esse tempo que nós passamos aqui, e a igreja foi crescendo, nós aumentamos o espaço. Logo no ano seguinte, nós praticamente triplicamos o espaço pequeno que tínhamos, e a igreja, então, nesse espaço, foi realizado o culto de organização da igreja, que se deu em 28 de outubro de 1989, com a presença de muitos pastores vizinhos, pastores daqui mesmo da capital, de Salvador, vieram e nós fizemos o culto com ordenação, com ata. Quanto ao nome Ministério Apostólico Internacional do Salvador, o MAIS, nasceu após a unção apostólica que nós recebemos em Manaus e a visão de um ministério que se estenderia para as nações. Então, apostólico, né, internacional, então fala de justamente alcançarmos outras geografias, e isso tem sido uma realidade hoje através das ofertas que enviamos para algumas nações e de alguns discípulos plantados também em outras geografias. Amém. Apóstola Nancy, se a senhora pudesse conversar com a Nancy de 1986, qual conselho a senhora diria para ela? Eu diria para aquela Nancy que ela nem poderia imaginar que Deus estava preparando para ela no futuro, nesse ministério, na visão que Deus confiou de abrir uma igreja aqui. E eu diria também que, mesmo na sua imaturidade, ela se permitiu ser usada por Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Uau! E o senhor, apóstolo, se o senhor pudesse conversar com um vizinho de 1986, que palavra o senhor diria para ele? Em 1986, eu estava bem jovem, né?
talvez com 25, 26 anos. Eu era um jovem jovem pastor, muito visionário, muito assim, empolgado com o reino, com a pregação do evangelho. E eu diria para ele, né, que ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo ali, que cada vez mais fizesse com aquele trabalho, né, força, com vigor, com alegria de sempre, né? A gente, quando fala do passado, né, a gente está falando também de alguém que está sendo construído, né? É uma construção. E alguém que está, como eu, começando ali o ministério, eu tive uma graça de Deus e na minha imaturidade eu procurava muitos pastores mais antigos, mais idosos para me aconselhar quando eu tinha alguma dúvida. Então eu tive muita orientação sábia por conta disso, né? De forma que eu diria para ele, né? Continue orando mais, continue pregando mais, continue fazendo mais do que você está fazendo. A partir do que o senhor me respondeu, quando o senhor olha para a igreja de hoje, o que mais emociona vocês? É ver o que tem feito Deus, né? A gente percebe a mão de Deus atuando. Durante o processo, a gente não percebe muito, porque estamos tão envolvidos com os debates, com os embates, na verdade, com os desafios, mas depois que passa, a gente olhando de fora e com um pouco mais de distância, nós percebemos que Deus estava por trás de cada circunstância, trabalhando o nosso caráter, nos fortalecendo, nos ajudando, nos capacitando, e é uma edificação constante. Para mim, a emoção é saber que de um povo simples, Deus construiu um povo forte, um povo que ama a obra do Senhor, um povo dedicado. Deus construiu uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja de visão missionária, uma igreja também de visão e honra aos seus líderes, e uma igreja de líderes, na verdade. Então, isso me emociona muito. Saber que Deus fez de nós um povo hábil, um povo preparado, um povo capaz, um povo com reconhecimento de vida de Deus, da palavra de Deus. Isso para mim é emocionante. Eu fico muito feliz com essa conquista, né, de ver que Deus nos usou nesse processo, de ver pessoas alcançando novas conquistas, lugares altos no reino e na vida social. Amém. Foi muito bom conhecer um pouco da história do Mais e foi uma honra entrevistar vocês. Então, estamos por aqui. Muito obrigada, viu? Pela atenção de vocês. Nós agradecemos pelo carinho, por esse momento que nos permitem compartilhar um pouco dessa história. Nós temos alguns documentos, né, algumas fotos que sempre vão estar aí ajudando nesse processo. A gente vai conhecer um pouquinho das lutas do passado, das vitórias, mas o que podemos resumir é que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Cristo é um grande exemplo de abnegação, de entrega, de vencer limitações, vencer desafios. Então, Cristo está na nossa frente, Ele é a nossa motivação maior para continuar, e acreditamos, né, que enquanto tivermos vida, o ministério vai estar ativo para a glória de Deus. Amém. Obrigado, apóstolos. Um pouco dessa história. Alguns estão longe, mas nunca se desligaram, porque quando o fluir é verdadeiro, ele atravessa as fronteiras. Shalom, igreja. Shalom aos apóstolos, Cizinho e a apóstola Nancy, e aos líderes dessa igreja, amém? Amém. Então, a igreja nos conectou com Deus através do Espírito Santo, nos levando ao arrependimento de pecados.
Então foi um propósito assim grandioso, né? É um propósito grandioso que a igreja traz para as famílias, em nome do Senhor Jesus. Trouxe também unidade, a unidade entre a família, entre os familiares, perdão, né? Nos ensinou a perdoar, a amar ao próximo. Então isso é um crescimento abençoador que a igreja traz para as famílias. Conhecimento da palavra de Deus, o crescimento que ela traz também para outras fronteiras, né? Outros lares, em nome do Senhor Jesus. Traz também renúncia, né? O que é servir ao Senhor em amor, em família. Renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, porque tem um propósito maior, que é a salvação e a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E assim, uma palavra de fé para a igreja, em relação à nossa família, é a perseverança, irmãos. Perseverar todos os dias. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Perseverar em amor. Porque o Senhor diz na palavra dele, né? Há um versículo. Creia no Senhor Jesus, que tu e sua casa será salvo. Amém. Amém. Beijo, beijo. Família Campelo. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom estar com vocês, né, fazendo parte dessa data tão especial, que é o aniversário da nossa igreja. E hoje nós vamos responder algumas perguntas. A primeira é: como sua família se envolveu com a igreja desde o começo da sua caminhada de fé? Foi como? Através das células. Através das células. Foi através da célula que nós começamos a nossa caminhada. Nós tivemos pessoas que nos ajudaram, né, oraram por nós, jejuaram por nós. E hoje a nossa família está edificada na rocha, que é o Senhor. A segunda é: pode compartilhar algum momento especial que sua família viveu na igreja que ainda é marcante para vocês? Marcante para a igreja. Sem sombra de dúvidas, para a nossa vida, para a nossa família, o que foi marcante para nós foi o nosso chamado ao ministério de diaconato, né? Que ali foi confirmado a nossa vida em serviço do Senhor, né? Estar servindo ao Senhor com nossos irmãos e como igreja do corpo de Cristo. Para mim, o momento mais especial na igreja, para mim, foi quando eu entrei na dança, que eu tive apoio da minha líder e fiquei muito feliz. Então é isso, né? Foi no diaconato, nosso chamado, Sofia na dança, eu também na dança. Mas para nós como casal, foi o diaconato. A terceira pergunta é: houve algum ensinamento ou prática da igreja que transformou a vida da sua família? Não, agora o papai vai responder. Para a nossa família, o que foi marcante, né? Que a Débora falou na pergunta aí. Para mim, para nós, fomos a jornada, né? Sobre as quarta-feiras, falando sobre a jornada e vários temas. Mas o que nos impactou como família foi a jornada sobre a família. Essa jornada nos aliançou mais, né, como família. A gente teve muitos ensinamentos que levamos para o nosso dia a dia. Então a jornada da família foi bem marcante para a gente. E que transformou a nossa casa. A próxima pergunta é: como a participação da sua família na igreja influenciou os valores e a fé de cada um? Fé de cada um. Na questão do testemunho, né? E nós aprendemos que o testemunho ele fala mais do que palavras, né? Que a nossa vida é um testemunho. Então nós aprendemos que o testemunho não só na igreja, mas na nossa família, na nossa casa, ela influencia bastante e reflete a nossa vida como ela é. Amém. A próxima pergunta é: vocês já vivenciaram algum momento de oração ou louvor em família que foi especialmente impactante? Louvor da festa. Da festa? Pra gente, em família, né, dentro de casa, o que marcou pra gente foi a jornada, né, a Casa de Paz. Que ali, dentro do nosso lar, né, como igreja do Senhor, nós estávamos na nossa tenda, né, no nosso lar, clamando ao Senhor com louvor, com oração, com o ensino da palavra. Então, foi na Casa de Paz que marcou, assim, que nós vivenciamos momentos de oração e louvor como família. Nós, como o pastor Jean, né, que iniciou esse projeto aí, foi impactante porque nós aprendemos que na Casa de Paz, a primeira coisa que nós temos que fazer é manter a nossa casa em ordem, né? E a Casa de Paz fez com que nós podemos ver algumas brechas e fechar algumas brechas com o culto doméstico, né? Porque a Casa de Paz também é um culto doméstico, né? Trazendo para a família a reflexão e o ensinamento da palavra. É isso, galera. Nós somos felizes em fazer parte desse ministério chamado Ministério Apostólico Internacional de Salvador. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos apóstolos
que nos ajudaram na caminhada, nos ajudou a forjar, né, o nosso caráter, a sermos servos do Senhor, mulheres e homens, segundo o coração de Deus, né, fazendo a vontade dele. Nós somos muito, muito, muito gratos mesmo a vocês. Te amo, meus apóstolos, meus pastores, meus líderes. Beijo, saudades. Sempre nos nossos corações.